Vamos retomar os nossos estudos, nossas análises da carta de Paulo aos Efésios. E nesses minutos finais, mas necessários, queremos descobrir o que mais Deus tem para nos ensinar por meio da sua palavra. A última reflexão que fizemos há 2 domingos atrás, refletimos e aplicamos ao nosso viver a realidade da unidade da fé, em que eu abordei e compartilhei com você a diferença que há entre amor e intimidade, mas que todas as coisas devem convergir para um só coração, para uma só experiência, para um só propósito de vida: exaltar ao Senhor por meio dos nossos relacionamentos e por nossas ações. O apóstolo Paulo continua falando sobre esta unidade da fé no versículo 13, mas ele vai avançar para um outro contexto. É sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje, que é um alvo, uma meta que todos nós temos desde que nascemos. Nascemos para isso, fomos forjados para isso, lutamos para isso, mas precisamos reavaliar o nível e justamente os patamares e talvez até os critérios que temos estabelecidos para chegarmos à conclusão se alcançamos ou não este alvo, que é maturidade. Uma pesquisa de uma universidade inglesa, a Universidade Southampton, perguntou a cerca de 1.300 jovens, na verdade, dos 13 anos, ou seja, o início da adolescência, até os seus 25 anos, divididos em grupos por faixas etárias. Foi perguntado para esses 1.300 jovens e adolescentes o que eles achavam, o que eles julgavam mais importante na vida deles ao crescerem e o que mais poderia evidenciar para eles o crescimento, a maturidade. A pergunta foi mais ou menos assim: o que para você é importante ao alcançar a sua maturidade? E curiosamente, a maioria das pessoas, ou desses jovens e adolescentes, respondeu numa escala de 0 a 10, entre mais importante e menos importante, e o que mais apareceu como resposta menos importante para evidenciar a maturidade deles foi o crescimento físico. Ou seja, para aqueles adolescentes e jovens, maturidade não é crescer fisicamente, não tem nada a ver com estatura, não tem nada a ver com idade. A segunda resposta disso não tem nada a ver com tempo de vida. Não significa que quanto mais vivemos, mais maduros somos. Não significa que quanto mais velhos ficamos, mais amadurecidos estamos. Apesar de se atrelar a ideia da maturidade à vivência etária, a resposta que esses jovens e adolescentes deram é o seguinte: não acho que ser maduro é ter idade. Disseram também que maturidade não é casar-se. Apesar de que eu ache e acredite que casamento é coisa para gente madura. Mas há uma diferença entre você dizer que pessoas casadas são maduras, porque isso não é verdade, necessariamente. Mas, por outro lado, eu acredito dizer que para casar-se e para que o casamento dê certo, você precisa de maturidade. Eu costumo dizer que casar não é coisa para criança. E criança aqui no sentido, não digo o tempo de vida, é a cabeça. Enfrentar o relacionamento, viver a realidade do relacionamento conjugal, matrimonial, requer, sim, o que nós vamos entender aqui no contexto bíblico, o que é ser uma pessoa madura. Para aqueles jovens e adolescentes, maturidade não tem nada a ver com ter filhos. Mas eu volto a dizer e volto a propor uma segunda possibilidade: para ter filhos é preciso ser maduro. Não significa que quem tenha uma penca de filhos seja mais maduro do que quem só tenha um. A diferença talvez seja a conta bancária e os cabelos brancos. E olha que eu só tenho uma, hein?
Mas a gente vai aprender, sim, que para você criar filhos, você precisa, é necessário que você tenha maturidade. Porque criança não sabe cuidar de criança. Acho um absurdo, assustador, em alguns contextos socioeconômicos carentes da nossa sociedade, pais que saem para trabalhar e deixam crianças tomando conta de crianças. Por isso, tantos acidentes, queimaduras, explosões, choques elétricos, quedas, feridas e algumas até coisas mais trágicas ainda. O fato é que nós vamos entender que uma coisa não é necessariamente a outra. Não é porque pessoas têm filhos que elas são maduras. Mas para ter-se filhos é necessário maturidade. Esta pesquisa veio responder também que, para eles, adolescentes, a maturidade da vida não tem nada a ver com formação acadêmica. Não tem nada a ver com currículo. Não tem nada a ver uma pessoa ter uma formação, ou até mesmo, muitas vezes, aos olhos da sociedade comum, ter alcançado seus objetivos, mas por isso não são necessariamente pessoas maduras. Os jogadores de futebol são um excelente exemplo disso. Muitos deles chegam ainda na tenra idade, nos seus 16, 17 anos, como foi o caso do fenômeno atual Neymar, ao auge da sua carreira, a ponto de poder escolher ficar no Brasil e dar não uma proposta também milionária para jogar na Europa. Mas você vê, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, que é uma pessoa ainda despreparada para a vida real. Para os entrevistados, maturidade não pode ser manifesta ou manifestada por questões concretas. Maturidade não é necessariamente quantificada pelo dinheiro que você tem, pelo currículo que você ostenta, pelos filhos que você colocou no mundo, pelo tempo de vida que você possa comprovar. Não. A definição mais ajustada, mais consciente do que vem a ser maturidade é quando a personalidade e o caráter mudam, o comportamento se altera, visando padrões elevados. Eu amei essa definição. Maturidade é quando a sua personalidade, o seu caráter mudam o seu comportamento na direção dos padrões mais elevados. É interessante como muitas vezes a ciência deixa a gente de cara para o gol sem goleiro no que tange a fé e a vida cristã. Porque esta pesquisa, sem ter esta intenção, porque foi uma pesquisa secular, numa universidade, no curso de psicologia, ou seja, era uma avaliação comportamental das pessoas e da sociedade, ela justamente deixa tudo pronto para que agora eu possa ler a Bíblia com você e você perceber que a Bíblia sempre tem razão. Por quê? Para aqueles jovens e adolescentes ingleses, britânicos, eles próprios disseram que maturidade é senso de independência, maturidade emocional e responsabilidade. Para aqueles jovens e adolescentes, eles se sentirão maduros quando se sentirem independentes, sentirem-se emocionalmente maduros, adultos e responsáveis. Maturidade, portanto, tem a ver com a maneira como você se relaciona com os outros. Maturidade tem a ver... É o meu microfone que está dando essa interferência? Então precisamos trocar, por favor, sejam ágeis.
16, quando o apóstolo Paulo continua o seu pensamento sobre o objetivo, o alvo da nossa fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, ou seja, a maturidade é um alvo da vida cristã, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Maturidade. Foi para isso que fomos criados. E fazendo um paralelo entre a pesquisa feita pela Universidade de Southampton, na Inglaterra, e aquilo que a Bíblia nos ensina, eu posso propor também que maturidade cristã não tem nada a ver com o tempo de igreja. Viram como não era o meu microfone? Eu estou aqui tranquilo agora. Não tem nada a ver com o tempo de igreja. Eu vou precisar falar sem som, viu? Se está dando essa interferência toda, vamos tentar ver se os irmãos lá de trás me ouvem. Peço então, por favor, que desliguem o som, por favor. Sanado? Por favor, então, desliguem seus celulares. Olha só, viu? O celular não atrapalha só o meu raciocínio, não, atrapalha o equipamento de som também. Então vejam seus celulares aí se eles estão desligados, por favor. Como eu disse, a tecnologia é boa quando funciona. Quando ela atrapalha mesmo. Maturidade cristã não tem nada a ver com o tempo de igreja, queridos. É interessante essa realidade paradoxal, porque eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim: porque fulano é novo, convertido. Quanto tempo fulano tem de batizado? Ele já tem 5 anos. Como assim 5 anos de batizado é novo convertido? Hoje está complicado o negócio, hein? Foi você, não é? Foi você? Hoje o negócio está bom aqui. A eleição é cancelada, o som dá problema, Deisiane faz aniversário. Hoje está complicado o negócio aqui. O camarada diz para mim assim: não, ele é novo convertido. Ele tem 5 anos de igreja. Não, mas 5 anos já teria dado tempo para ele crescer. Se tem gente que lê a Bíblia em 1 ano, e se tem gente que lê mais de uma vez a Bíblia em 1 ano, como era o irmão Daniel Rufino, nosso querido saudoso irmão Daniel Rufino, que chegava em agosto e ele tinha acabado de querer outro papelzinho, né, irmã Josilda, para ler a Bíblia. A questão é que nós vamos perceber que não é tempo de igreja, porque nos surpreendemos com pessoas que chegam há 2 meses na igreja e devoram com tanto afã, com tanto ardor a palavra, que já começam a dar aula para quem não sabe ainda a Bíblia. Por outro lado também, maturidade cristã não tem nada a ver com conhecimento bíblico. Porque o que diz a palavra é que até o diabo crê no que a Bíblia diz. Ele acredita, ele sabe que é verdade, mas ele não obedece, ele se rebela a esta verdade. Então não adianta você achar que só porque você sabe a caixinha de promessa toda de cor. E tem muita gente até que muitas vezes faz disso a sua coroa, faz disso o seu orgulho, o seu certificado, e fala assim: porque eu sou desta igreja desde 30 anos. Mas vai ver a pessoa que continua dando trabalho para o pastor há 30 anos. Porque eu conheço muitos salmos de cor. Mas você não sabe como isso se aplica na sua vida. Diante do susto, diante do medo, diante de um diagnóstico, você desaba. Não tem esperança, não tem alegria. Eu lembro da história, eu acho que é uma fábula, eu acho que é uma ilustração, como uma parábola, que conta-se que um rapaz foi para a Europa estudar
artes cênicas. E ele ganhou os prêmios maiores de dramatização. E quando ele voltou para a igreja, o pastor, também muito vaidoso, falou: porque está conosco fulano de tal, que foi premiado na academia de não sei o que da Europa, como o maior dramaturgo e o maior personagem de teatro e tal. E chamou para ele fazer uma demonstração, e ele foi lá, e ele recitou o Salmo 23 de uma maneira inigualável. Ele representou bem cada vírgula, cada palavra, cada expressão, um sentimento profundo, um drama total, declarando que o Senhor é o seu pastor. Aí no final, uma irmãzinha pediu: pastor, posso declamar também? Aí ela foi e declamou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ela disse até o fim. Quando ela terminou de falar, as pessoas estavam chorando, emocionadas. E aquele jovem arrogante disse: não estou entendendo, eu fiz o meu melhor e as pessoas nem reagiram. Por que que ela, do jeito que fez tão natural, tocou tantas pessoas? Aí aquela velhinha, na sabedoria dela, disse: é porque você conhece muito bem o Salmo do pastor. Mas eu, na minha vida longa, aprendi e vivi com o pastor do Salmo. Maturidade cristã não tem nada a ver com o conhecimento bíblico que você tenha. Muito menos o teológico, porque eu já vi muita gente usando a teologia para falar e fazer heresias. Eu fui professor do seminário e eu sei que o meio acadêmico, muitas vezes, ele é violento com a nossa fé. Ele é destruidor muitas vezes. Se você não tiver as suas bases, os seus fundamentos, eu até costumo dizer assim: não vá para o seminário não, porque você vai ficar meio doido lá. Porque às vezes você precisa apenas tomar conhecimento de algumas inverdades ou de alguns conceitos para você ter informação. Só que se você permite que esta informação deforme você, você está perdido. Tem muita gente que não poderia nem fazer uma faculdade, porque se deixa embrenhar tanto por aquele contexto, por aquele mundo, que estraga a pessoa. É por isso que Paulo fala do conhecimento de Cristo. Na versão revisada, talvez você tenha aí no pleno conhecimento. O nosso seminário teológico batista do Brasil procurou representar isto. A capela e a biblioteca estão uma do lado da outra. Quem já foi lá conhece, sabe, talvez não saiba dessa história. Mas a fachada é exatamente a mesma. Elas são separadas por um pequeno corredor que dá acesso para a biblioteca do lado esquerdo de quem entra e a capela para o lado direito de quem entra. A única diferença entre as duas fachadas são as torres. A torre da capela é um prisma muito longo, cujo ângulo lá em cima, a seta, o ápice, aponta para o céu. A torre da capela é um platô, uma plataforma limitada, logo no começo, na mesma altura do prisma. O arquiteto americano que fez e desenhou aquilo quis representar da seguinte maneira: o conhecimento humano tem o seu limite. O conhecimento de Deus nos leva para o céu. É por isso que Paulo fala da maturidade, fruto da experiência com Cristo. Não tem nada a ver com tempo de igreja, não tem nada a ver com acúmulo de conhecimento bíblico ou teológico. Maturidade cristã não é currículo de vida cristã. Maturidade cristã é, pelo texto bíblico, que nós vamos voltar ao texto bíblico agora, primeiro, fazendo assim um paralelo com aquilo que os próprios jovens e adolescentes britânicos disseram. Como eu disse, a ciência deixa a gente de cara para o gol, sem goleiro, para dizer assim: faz, porque a fé sempre tem razão. Enquanto eles dizem que a maturidade para eles é o senso de independência, a Bíblia nos ensina que a maturidade cristã é o senso de interdependência. Ou seja, no conceito comportamental, tanto a sociologia quanto a psicologia vai dizer que quanto mais independente é o indivíduo, mais maduro ele se torna. Ou seja, quanto menos você depende dos seus pais, quanto menos você depende das circunstâncias, quanto menos você depende dos seus relacionamentos laterais, você se mostra ser uma pessoa autônoma e, por isso, madura. Só que na vida cristã nada é individual. Na vida cristã nada é pessoal.
O princípio básico, elementar da vida cristã é o conceito da coletividade, é o conceito da mutualidade, é o conceito do um ao outro. E é o que diz o apóstolo Paulo no versículo 16, vamos ler? Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Percebe que nada na vida cristã é individual? Percebe que nada na vida cristã é independência? Na verdade, nós precisamos uns dos outros. Quanto mais maduros nos tornamos, dá-nos o senso de que nós não podemos viver um sem o outro, de que não podemos ser cristãos sozinhos, de o conceito da pós-modernidade, da igreja em casa, põe por água abaixo toda a verdade bíblica, daqueles que dizem, eu sou crente, mas não preciso da igreja. Mentira! Primeiro porque se você é crente mesmo, você é igreja. E se você é igreja, você necessariamente precisa estar junto. É no mínimo 2. De 2 em 2. 2 ou 3 reunidos em meu nome. 2 e 2 saiam para testemunhar, para falar do Evangelho. No mínimo 2. Mas existe um movimento crescente da chamada igreja emergente, e com outros conceitos deturpando a verdade neotestamentária, da pós-modernidade incutida nisso tudo, dizendo que não, você pode ser crente, ninguém tem nada a ver com o seu relacionamento com Deus. Realmente eu não tenho nada a ver com o que Deus vai fazer com você, como você também não tem nada a ver com o que Deus vai fazer comigo, mas que nós prestamos contas uns aos outros, prestamos. É o conceito da interdependência. A verdadeira maturidade cristã é o reconhecimento de que nós precisamos uns dos outros, todas as juntas, crescendo e edificando-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E aí já entramos na segunda característica, quando aqueles jovens adolescentes britânicos dizem que para eles a maturidade pessoal se mostra pelo senso de responsabilidade, a vida cristã vai nos trazer a realidade do caráter moldado por Jesus. Lá no versículo 15, nós fizemos ao contrário, eu fiz de propósito só para fazer o paralelo. No versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não sou eu que mando em mim, não sou eu que faço só o que eu quero, só o que me apraz, só o que me dá prazer, só o que me realiza, só o que me agrada. Não, eu faço o que o meu Senhor manda, eu sou servo. O senso de responsabilidade da maturidade cristã é viver de tal maneira que Cristo seja visto nas minhas atitudes e que eu sou responsável, sim, pelas escolhas que eu faço, pelos caminhos que eu percorro, pelas palavras que eu profiro ou que eu escrevo. E já que hoje está tão em moda escrever coisas no Facebook, no Twitter, por e-mail, é bom que você seja responsável por tudo que você escreve, sabendo que tudo que você faz, por onde você anda, as escolhas que você toma, as decisões que você faz, precisam refletir quem é a cabeça da sua vida: Cristo. No contexto secular, maturidade é o comportamento, é a personalidade mudadas ou mudados, como ideal de valores e princípios elevados. Qual é o nosso padrão? Jesus. A maturidade precisa nos levar à identificação com Cristo. Sermos chamados de cristãos não é pelo fato, ou somos chamados de cristãos, não é pelo fato de que participamos de um grupo, nos vestimos de determinado jeito, usamos alguns jargões, estampamos um adesivo no carro, andamos com a Bíblia embaixo do braço. Não. Na verdade, somos cristãos porque, como lá em Antioquia, a sociedade via aquelas pessoas como imitação de Cristo. Como nós agimos, como nos portamos, a mente que nos domina é a mente de Cristo. Maturidade, portanto, muito mais do que um senso de responsabilidade comum
como o mundo secular propõe, o conhecimento comportamental propõe, é você ter o seu caráter moldado ao de Cristo. E por último, enquanto que a maturidade comportamental vai dizer que é você ter maturidade emocional, o apóstolo Paulo vai usar uma figura muito interessante no versículo 14, quando ele diz: para que vocês não sejam mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Maturidade cristã é, portanto, firmeza espiritual. Você sabe no que você crê? Ou você prefere os modismos? Por exemplo, eu acho que você não deve, como um crente maduro, se impressionar pelo fato da Rede Globo estar dando espaço agora para o mundo gospel. Isso não me impressiona. Não me impressionam também os pastores televisivos. Não me impressionam os conceitos passados em debates de rádio. Não me impressionam. Me impressionam a palavra de Deus que fala ao meu coração e que eu a leio todos os dias para nutrir a minha alma, para me dar firmeza, para me dar fortaleza. Não me impressionam os shows gospels que fecham praças da apoteose, que fecham estádios, que fecham... Isso não tem nada a ver com cristianismo. Isso não tem nada a ver com testemunho. Tem a ver com presença, tem a ver com marketing, tem a ver com oportunidades e algumas vezes até oportunismo. Não tem nada a ver com isso. E muitas vezes, se Paulo escrevesse hoje esse texto, talvez ele incluiria mais alguns problemas. Quando fala de homens que induzem ao erro, quando fala de ventos de doutrinas que vão e desaparecem. Quantos na década de 80 e início de 90 acreditaram, procuraram e caíram nos contos do paletó que abençoava, do dente de ouro, do sopro do Espírito, e foram levados por esses movimentos, induzidos a um erro, do que é passageiro, do que é vão, do que é efêmero. Maturidade cristã é você saber o que você crê, conhecer a sua fé e poder rebater, combater e debater com inteligência as vãs doutrinas, os ventos doutrinários, as falácias de líderes megalomaníacos e as mentiras espirituais que se apregoam no mundo pós-moderno. Maturidade cristã é saber reconhecer onde está o erro, é saber que é um absurdo alguém que se diz homem, falando em nome de Deus, vender os seus lenços suados, dizendo que há bênção naquele suor. Para mim é no mínimo vai para Belfor Roxo e lá na Duta agora vai ter um showzaço, vai estar o fulano de tal. São crentes imaturos correndo atrás do vento, porque não é a palavra que é dita lá, é a palavra que eu encontro na Bíblia que fala ao meu coração. Mas muitos andam atrás da bênção, muitos andam atrás dos sinais, muitos andam atrás dos prodígios, muitos andam atrás dos shows da fé. E Paulo então diz: isso não é maturidade cristã. Maturidade cristã é a firmeza doutrinária de você saber no que você crê e saber combater as heresias e as falácias do mundo em que vivemos, dos falsos profetas. Mas você só pode fazer isso se você conhecer, se você amar, se você obedecer à palavra de Deus. Portanto, maturidade cristã é o alvo. Maturidade cristã é o objetivo. Assim como o mundo, no seu contexto acadêmico e comportamental, diz que maturidade é a mudança na personalidade do comportamento, tendo como alvo o padrão elevado, a vida cristã vai nos ensinar que caráter e pensamentos moldados em Jesus revelam o quanto crescemos estamos para o alvo, a estatura de varão perfeitos. Que Deus nos conduza neste caminho, amados, e que a maturidade espiritual desta igreja se evidencie não pelos prodígios, não pelos sinais, não pelos shows, nem nosso nem de ninguém,
mas 3 marcas devem evidenciar a nossa maturidade espiritual: a maneira como nos relacionamos, a maneira como somos iguais a Jesus, sim, e a maneira como nós estamos firmes na fé que a Bíblia nos ensina a ter. Como expressão de culto, como expressão de ministério, como vida marcante e presente neste mundo, transformando pessoas, levando pessoas para o céu. Que sejamos, em nome de Jesus, crentes maduros, que seja o meu e o seu coração como o coração de Jesus. Vamos ficar de pé? E nós vamos cantar este cântico que diz: dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. Um coração igual ao de Jesus é um coração maduro, um coração que aprendeu a se relacionar de maneira interdependente, um coração que aprendeu a se relacionar fundamentado no caráter de Jesus, um coração que se manifesta por meio das convicções de fé baseadas na palavra, que não se deixa levar pelos modismos, que não se deixa envolver pelo que está na moda, pelo que está em alta, mas aquela fé simples e corajosa de obedecer à palavra em tudo que ela é, em tudo que ela manda. Se o Senhor olhar para nós, o que Ele encontrará? Encontrará um coração disposto a obedecer? Ou encontrará homens e mulheres ainda engatinhando na fé e na vida espiritual? Que o Senhor nos guarde da imaturidade, que o Senhor nos preserve da infantilidade espiritual, mas que nós sejamos maduros, moldados, transformados pelo ideal maior, Cristo, sendo visto em nosso viver.